Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Olá, caros telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Hoje nós estamos aqui reunidos. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista. Eu sou vice-presidente da Sociedade de Psicanálise Integral e assistente do seu presidente e fundador, Dr. Norberto Kepp. Nossa sociedade também é chamada de trilogia analítica, porque é uma ciência universal que engloba, que unifica os conhecimentos do campo científico, da filosofia e da teologia. A nossa sociedade, ela conta com uma série de atividades que tem um cunho cultural e científico. Nós realizamos muitas palestras gratuitas, abertas ao público. Nós realizamos seminários, conferências, temos atendimento em psicanálise individual e de grupo. Nós temos uma série grande de livros, de publicações, de aplicação da psicanálise integral em diversos campos do conhecimento e da atividade do ser humano, desde a saúde, doenças orgânicas, doenças psíquicas, as doenças sociais e mesmo a parte da destruição do mundo, né? No sentido da sociedade, do ser humano e da natureza como um todo. Então, nossas atividades, todas elas têm um cunho de utilidade pública. Essa é a finalidade da ciência trilógica. Hoje nós vamos estar conversando com vocês um pouco também a respeito de uma publicação muito importante do livro de Norberto Kepp, A Libertação da Vontade. Esse livro foi escrito na França, quando o Dr. Kepp estava trabalhando na Europa, e ele faz aqui uma súmula e também traz conhecimentos importantíssimos a respeito do entendimento da importância da vontade na vida psíquica do ser humano, nas suas emoções, nas suas doenças, nos seus problemas, nos seus sucessos, mas também na vida social, as suas influências na filosofia e na cultura. Olá, Dr. Kepp. Eu gostaria inicialmente de pôr um cartaz aí para ilustrar melhor o que eu vou dizer agora. Veja lá, Cláudia. A sociedade atualmente é formada por uma estrutura falaciosa. Eu estou falando assim da sociedade porque o ser humano, de uma certa forma, é muito dependente da sociedade em que ele vive. Os senhores sabem que até o DNA, ele recebe influência da conduta do ser humano na vida social, da educação, do modo dele viver. E o RNA que forma o DNA, então pode melhorar a estrutura do ser humano ou piorar, porque o RNA é ligado à conduta. Então, se é uma conduta certa, isso vai levar, então, o ser humano a uma vida certa, assim, na questão da saúde, do pensamento, dos sentimentos. E como que a sociedade deveria ser formada? Então, eu queria mostrar um novo letreiro. Veja lá o que vai dizer. Origem da civilização. A revelação é o principal fundamento. Então, veja que eu coloquei 3 elementos, né? Que são as bases, não só da sociedade, mas as bases também do ser humano. Então, o ser humano e a sociedade são formados basicamente pela teologia, pela filosofia e pela estética, né? E veja que eu coloquei ali na teologia uma revelação, filosofia seria a revelação também e a estética. Quer dizer, cada um desses setores são fundamentais para que haja equilíbrio na sociedade e equilíbrio no ser humano. Então, sendo uma sociedade assim como está sendo formada, em que outros valores são mais importantes, como, por exemplo, o valor econômico, né, a questão do dinheiro mais importante, ou então
fora do dinheiro, outros elementos que não sejam esses três, transtorna a estrutura da sociedade e do ser humano. Por quê, né? Então veja esse outro cartaz aí. Formação do ser humano. Veja que lá no centro está o ser humano, o triângulo, que é formado basicamente na criação, veja, pelo sentimento, né, o amor, pelo raciocínio, que é a verdade, e pela estética, que é a beleza. E no centro, veja, a energia escalar a que funciona, fornecendo ao ser humano esses três elementos. E se o ser humano não segue, então ele cai nas doenças. Então, o que eu quero falar, né, que hoje é um trabalho sobre o meu livro, a libertação da vontade. Não é libertar a vontade para o indivíduo fazer o que ele quer. É o ser humano se livrar da vontade que, em sua maior parte, é doentia. Quer dizer, o ser humano, ele não consegue viver o real como ele é, esse real bom, né? Porque a realidade verdadeira é o que há de bom, de verdadeiro, de belo. Então, o ser humano, se ele não consegue viver isso, então ele está vivendo numa vida diferente do que aquela que ele devia viver, que seria a melhor. Então, quando é que começou, por exemplo, um desvio nesse sentido de deixar a filosofia, que é, o alemão fala Weltanschauung, que é a filosofia de vida, o modo de ver a vida? Então o ser humano começou a deixar isso, colocando ali a vontade. Veja quem começou com esse trabalho. Roger Bacon, 1214, 1294. Então, o que o Roger Bacon, que era um monge da Idade Média, monge lá do século XIII, ele começou a mudar a filosofia, tirar a parte do raciocínio, da razão, e colocou então a vontade como um elemento predominante. Então, qual as ideias do Roger Bacon? Veja lá essa foto. Roger Bacon, século XIII. A primeira fonte do conhecimento seria a autoridade que fornece a fé. Então, a ideia dele era que a fé seria transmitida mais por questões de autoridade, né? Seja a autoridade dos religiosos, das pessoas em geral, ou seja, uma responsabilidade, uma transmissão do ser divino, dos anjos, etc. E não que a fé está entranhada no ser humano, faz parte da estrutura. Em segundo lugar, em seguida, a razão, que proporciona a compreensão, a verdade. Bom, ele tentou continuar com a razão também, né? Mas ele colocando a parte, vamos dizer, dos sentidos, aí ele se enganou. Veja em terceiro lugar. A terceira fonte seria a ciência, baseada nos sentidos, externos e internos. Roger Bacon foi o criador da ciência moderna experimental. Então, aí começou a grande confusão que agora campeia nos tempos modernos. Quer dizer, tirando a parte da razão, que é também uma revelação, porque filosofia quer dizer amor pela sabedoria, né? Sofia quer dizer sabedoria, philos seria o amor pela... E também em grego seria uma revelação divina. Veja que interessante, que a filosofia também é uma revelação. E aquilo que nós chamamos também de estética é uma revelação, porque o artista, ele usa o sentimento, né, o amor pela estética, pela ética, e transmite coisas que às vezes ele próprio não entende no momento. E é algo assim que sem a beleza, sem a estética, o mundo não sobreviveria. Agora, em seguida, apareceu mesmo na Inglaterra, porque esse Roger Bacon é da Inglaterra, um outro autor, veja lá. John Duns Scott,
1266, 1308. Então, o que o Scott fez, né? Veja esse cartaz. Ele foi o criador do voluntarismo na filosofia, que foi o elemento preponderante. Então, baseado, já inspirado em Roger Bacon, o Scott, ele trocou a questão do raciocínio na filosofia e colocou o que nós chamamos voluntarismo. Então, aí saiu a parte racional da razão para se tornar mais importante a vontade. E aí toda a confusão começou a haver no mundo. Veja em segundo lugar. Scott colocou o afeto como sendo o objetivo principal. Em terceiro, a primazia do bem sobre a razão. Então, aí ele acertou, né? Claro. Mas veja na observação. A Inglaterra tirou a filosofia da razão, incentivando a vontade. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que a filosofia deixou de ser filosofia, deixou de ser raciocínio, razão, para se tornar vontade. Agora, no meu estudo sobre a vontade, a libertação da vontade, eu mostro que na vontade entram os fatores patológicos, né? Entra, por exemplo, a omissão, entra a questão da negação e da distorção da verdade, da realidade e da própria fé. Então, colocando, por exemplo, a vontade no lugar da razão, o que aconteceu, né? Então, a maneira de pensar se tornou também patológica. Então, é por isso que hoje em dia existem inúmeras filosofias diferentes e sociedades religiosas diferentes e ciências que se contradizem, mesmo no campo da estética. A questão da arte, uma contradiz a outra, uma acha que só a arte antiga era real, outros acham que só a moderna é verdadeira, etc. Então, por causa da colocação da vontade e a retirada da razão da filosofia, é que começou toda essa confusão que agora vige no campo atual. Já voltamos. A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Keppe, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. A origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. A capa deste livro constitui uma homenagem ao grande psiquiatra francês Philippe Pinel, que no ano de 1798 libertou os doentes mentais das prisões que os amarravam fisicamente a verdadeiras masmorras que eram os hospitais psiquiátricos. A intenção do psicanalista Norberto Keppe com este livro também é a de libertar os doentes psicológicos de seus sofrimentos, ansiedades e angústias,
que são os grilhões internos que acorrentam o ser humano às suas enfermidades. Muitas pessoas têm a ideia de que a vontade é o elemento assim fundamental para o desenvolvimento de uma pessoa. E eu diria que isso precisa ser muito questionado. Vejam esta frase. Querer é poder? Resposta: só se a vontade estiver de acordo com a natureza, boa, bela e verdadeira. Então, esse é um conceito trazido pelas descobertas de Norberto Kepp para o campo da psicologia e da psicopatologia. Porque a vontade, ela pode e é muito mais frequentemente usada no sentido da pessoa se tornar mais doente, mais neurótica e às vezes até psicótica. Ao contrário do que se imagina, um indivíduo neurótico ou psicótico não está numa situação que falta vontade. Ele é muito voluntarioso. E porque a sua vontade é muito contra a realidade e a ética, então ele entra em choque consigo mesmo e entra em choque com o ambiente que ele vive. Na França nós tínhamos um jornal, né, Cláudia, que influenciava muito a Sorbonne, lá a universidade em Paris. O jornalzinho tinha o nome de Savoir, c'est pouvoir, né? Isso, saber é poder. Saber é poder. Porque se a pessoa coloca, vamos dizer, no fator da vontade o que é certo, então é um poder. Mas se é uma vontade assim doentia, então não há poder nisso. Vejam um quadro que eu fiz sobre isso. A vontade. Realizar a própria vontade é aceitar o mal. Por quê, né? Veja em segundo lugar. A vontade do homem está invertida por causa da sua inveja. Então, se o ser humano tivesse uma vontade original, né? Como foi, assim, criada no início da civilização, ele não erraria. Mas depois, como ele colocou a inveja, né? A soberba, a ira, a vingança, todos os elementos negativos, então a vontade sendo invertida agora, principalmente por causa da inveja, a vontade se tornou um elemento negativo para a vida do ser humano. Então é por isso que fala, cada cabeça uma sentença. Mas se for uma cabeça boa, tem uma sentença boa, mas a maior parte não tem a cabeça totalmente boa, né? Então não podem ter sentenças boas. Veja em terceiro lugar. Inverteu a etiologia da neurose, colocando o instinto como doença. E Kant, né? Veja o quarto. Immanuel Kant diz que o homem quer ser livre para fazer o mal. Então, veja que foi uma discussão muito grande na Europa sobre a questão do instinto. Então, na psicanálise se estudou muito essa questão. Por que o indivíduo ficaria doente? Porque ele teria instintos de vingança, instintos de raiva, instinto disso, instinto daquilo. Mas não é bem a questão de instinto, porque se o instinto foi criado, né, também seria perfeito. Tudo aquilo que existe por si é bom. Então, só aquilo que não existe por si, que é uma deturpação, negação, omissão, é que é patológico. Então, a questão se pôs da seguinte maneira: o que é doentio, né, é um instinto deturpado. Então é mais uma pulsão, Trieb, que fala em alemão. Trieb é a questão assim da vontade. Se o indivíduo gosta daquilo que é bom, ele tem uma vontade, uma pulsão boa. Se ele gosta do que é ruim, ele tem uma pulsão má. Então, é nessa palavra, né, que mostra que pela natureza o indivíduo é bom, mas pela vontade ele é mau. E veja em quinto lugar. Se o indivíduo for muito doente, tudo o que fizer será errôneo. O livro tem o nome A Libertação da Vontade
e não deixar a vontade livre. Então notem que se o indivíduo ele pensa de um modo errôneo, é bom que ele tome consciência disso. Então o nosso trabalho não é para se contrapor, né, à conduta do ser humano, porque uma verdade é que ele tem, vamos dizer, liberdade para pensar o que quiser. Mas ele tem que ver, né, se o que ele pensa é algo que ajuda, que dá saúde para ele, ou se o que ele pensa e também o que ele sente é algo que dá doença. Porque a doença não vem do interior físico do ser humano. A doença vem do pensamento e vem do sentimento da pessoa. Então eu fiz 2 assim triângulos para elucidar a questão. Veja aí. Conduta humana voltada para si própria ou para o ser divino. Triângulo doentio. Amor, razão, vontade. Então veja, né, que nesse triângulo doentio eu pus que o amor, é claro, que é fundamento de tudo, é o bem. É o maior bem que o ser humano é o amor. Depois tem a razão. A razão qual é? É o raciocínio correto, né? E depois lá em cima, em vez de colocar a estética, né? Geralmente colocam a vontade. E a vontade é que, vamos dizer, enguiça aí a questão da saúde ou da doença. Então, a vontade sendo egocêntrica, egoísta, distorce o amor e a razão. Ou então, a vontade não voltada para a estética, como atualmente, né? Não há um interesse muito grande que devia ser o fundamental para a vida, se não há um desenvolvimento da estética. A estética, vamos dizer, normal, né? Racional, afetiva. Então, também a pessoa se torna doente. Veja agora embaixo o triângulo perfeito. De um lado, né, a revelação, a teologia, a razão, que é a verdade, e a beleza, que é a estética. Esse eu chamo de ação perfeita, né? Que triângulo divino. Triângulo divino. Então, se a pessoa faz essa junção, né, desses 3 elementos, da estética, da teologia e da verdade, então é um ser humano assim, vamos dizer, quase perfeito. Quer dizer, perfeito ninguém consegue ser, mas ele pode chegar perto. Então, foi uma pessoa que criou a vontade na civilização, causando grande mal. Veja quem é. William of Ockham, 1280-1349. Bom, William of Ockham era um monge inglês. E ele certamente tinha muitos problemas. Ele é considerado pelos estudiosos ortodoxos como um herege. Então ele colocou a vontade, como eu já falei, né, no lugar da estética. E com isso ele transtornou a filosofia, a metafísica, ele destruiu a metafísica, pelo menos na mente de muitas pessoas doentes. Veja esse cartaz o que fala. A substância é igual aos acidentes. Notem que ele colocou... O acidente é coisa circunstancial. Por exemplo, um carro pode ter, além da estrutura certa, né, rodas e carroceria, e motor, etc., pode ter um enfeite, qualquer enfeite em cima do carro, como o Rolls Royce, né, que tem lá um cavalo, ou então um outro carro pode ter enfeite. Isso é acidente. Então ele falando que esse acidente é igual à substância, é igual ao carro todo. Veja que confusão tremenda. Em segundo lugar, a essência é semelhante à existência. Então, ele quer dizer que se o indivíduo vive de um modo errado, ele vive conforme uma essência que poderia ser certa e não é. Então, a pessoa, porque ele tem uma existência errônea, ele também, vamos dizer, pode ter uma essência pela origem boa,
mas que é deturpado pela existência. Veja em terceiro lugar. A liberdade seria a essência da existência. Então, esse é o grande erro dele, né? Que a essência do ser humano é a liberdade, não é. A essência do ser humano é o bem. Então veja embaixo o que eu escrevi. Ockham deu vazão à sua vontade, dando vazão à sua psicopatologia. Vamos ver agora as perguntas. Então, neste livro, A Libertação da Vontade, a Dr. Kepp faz um estudo muito interessante sobre essa questão, porque a vontade sempre foi considerada algo positivo, bom na vida do ser humano, que é bom a gente fazer a própria vontade. Mas o Dr. Kepp mostra que a vontade nossa nem sempre é positiva. E a pessoa faz a vontade e ela acaba se destruindo através da vontade patológica, e que é ela que gera então as neuroses, psicoses, doenças orgânicas. Eu posso dar um exemplo na questão da pessoa que tem um vício qualquer, né? De drogas, cigarros, bebidas. Ela sabe que aquilo não faz bem, mas ela quer aquilo. Pela vontade não consegue parar. Onde existe a vontade, desaparece o amor, e o ambiente se torna desagradável. Mas quando existe o afeto, os seres humanos se sentem bem e todas as coisas crescem desmesuradamente, inclusive os elementos materiais que são tão cobiçados. Então, a vontade, além de ela ser assim um elemento artificial em nós, ela é também o oposto ao ato de amor. Porque na vontade a pessoa está no egoísmo, ela se coloca como centro das atenções, só voltada para si própria. Enquanto no ato de amor, a pessoa se torna um centro irradiador de energia, de bem-estar, de fazer o bem para os outros, para ela própria em consequência e para o mundo em que vivemos. Esse livro, que eu inclusive traduzi para sueco, ele deu muitas respostas para mim a respeito dessa infelicidade que existe no primeiro mundo, porque nós temos um tipo de culto a respeito da vontade. Nós pensamos que você tem que saber o que você quer, você tem que fazer a sua vontade para ser feliz. E esse livro coloca tudo ao contrário, fala não. O Dr. Norberto Kepp coloca aqui que o ser humano usa a vontade para atrapalhar a própria vida. Então a gente pode facilmente analisar que é assim mesmo. A gente usa a vontade para fumar, para beber, a gente usa a vontade para falar mal do outro, usa a vontade para fazer nada, falar, não quero ajudar, então não vou ajudar. Então a gente usa a vontade de uma forma invertida e a consequência é que atrapalha a sua própria vida. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. A cura pela consciência. Aplicação da ciência trilógica na medicina psicossomática. Este livro, de autoria da psicanalista Cláudia Pacheco, mostra que a verdadeira causa do estresse e das doenças psicológicas e orgânicas está no desconhecimento tanto das atitudes e emoções patológicas do indivíduo como da doença da sociedade.
relata casos clínicos e mostra como o leitor pode curar a si mesmo e aos demais pela conscientização. Leitura indicada para qualquer pessoa é de grande utilidade a profissionais da área de saúde e psicoterapia. Então, muitas pessoas já mencionaram nesse programa a questão da vontade invertida do ser humano. Essa descoberta da inversão da vontade é uma descoberta completamente original do Dr. Norberto Kepp, que foi realizada em 1977. Ele começou a perceber que o principal problema do ser humano não estava no campo do seu intelecto, não estava no campo dos afetos, mas estava da razão, mas estava principalmente no campo da vontade invertida, ou seja, um desejo que o ser humano tem, um prazer que ele tem em realizar o mal a si mesmo e aos outros. Isso se verifica desde a mais tenra infância. E uma certa rejeição, uma oposição, uma resistência em realizar o bem. Então, tudo que o ser humano tem que fazer de melhor e mais importante, ele deixa para último lugar. Por exemplo, estudar, se dedicar, trabalhar, fazer o bem ao próximo. Enfim, se você for pensar na sua vida, no seu dia a dia, você vai notar que tudo aquilo que você tem que fazer, que é mais importante e melhor para a sua vida, é aquilo que você tem mais resistência. E é isso que Kepp denomina da inversão da vontade. Vejam esse cartaz. A vontade invertida leva o ser humano à sua destruição. Por exemplo, o problema de alcoolismo, o vício com as drogas, o crime e todos os excessos com a comida, com o sexo, com o dinheiro. Todos esses problemas são relacionados ao uso invertido da nossa vontade. Quantas pessoas vêm fazer análise, por exemplo, e dizem: olha, eu pensei que fosse muito mais fácil corrigir os meus vícios. Eu tenho que deixar de fumar, mas não consigo. Eu precisaria deixar de beber, mas também minha vontade me leva a isso. E preciso ter uma disciplina com a minha vida econômica, mas não consigo parar de gastar dinheiro ou deixar de me importar tanto com questões econômicas e colocar assuntos mais importantes em prioridade. Então, essa inversão, tudo ao contrário, aquilo que o ser humano precisa para ser feliz, ele deixa lá atrás. E aquilo que é maligno para si e para os outros, ele tem prazer. Eu gostaria de colocar um cartaz aí para ilustrar o que eu vou mostrar agora. A filosofia germânica se voltou para o interior do ser humano, fornecendo grande progresso para aquele país. Então, notem, né, que há uma diferença muito grande entre a filosofia anglo-saxônica da Inglaterra, dos Estados Unidos, que são voltadas para o exterior, que tem, de uma certa forma, causado grande problema para a humanidade, desta filosofia que começou na Alemanha e trouxe um incrível progresso naquele tempo, né? Pelo menos até o século XIX. Agora, uma pessoa, foi um monge, que teve o início, que fez praticamente o início dessa filosofia, foi esse aí, vejam. Eckhart, 1260, 1327 ou 28. Ele é conhecido só por esse nome, é chamado Mestre Eckhart. O que ele começou a mostrar, né? Vejam um novo cartaz. O ser humano tem de se livrar de si mesmo e de todas as coisas. Não, ele diz que esse é o fundamento do trabalho do ser humano para estar assim em contato com a realidade. Que o ser humano tem que se voltar praticamente para si próprio, né? Por isso tem os processos de meditação, esses processos para o indivíduo sentir no interior dele o que ele é. E para ele conseguir isso, ele tem que rejeitar a si próprio, quer dizer, as suas vontades e as coisas, em geral, assim, do mundo.
Agora, veja em segundo lugar o que ele falou. Ao se livrar de si mesmo, o seu ser vai se divinizando. Ele achava que o ser humano poderia, né, se divinizar. Bom, de uma certa forma, o ser humano vai se aproximando da divindade, né, se tornando bastante semelhante à divindade. Isso não tem dúvida. Veja em terceiro lugar. E nesse caso, acontece o encontro com Deus, que ama o interior do ser humano e não o exterior. E na observação? Mestre Eckhart praticamente formou a língua alemã e a sua filosofia. Então, a partir disso, houve uma revolução muito grande na Europa Central. Então, aí, as universidades que foram criadas começaram também a estudar esse aspecto. O alemão chama de Innerlichkeit, quer dizer, uma interioridade, né? O interior do ser humano. E aí encontrou uma riqueza enorme no interior de todas as pessoas e que não havia sido explorada ainda. E com isso houve um progresso em todos os sentidos. Por isso que a Alemanha, né, começou a ter um Beethoven, um Bach, um Brahms, a Áustria, né, que seguia muito de perto, ter aquele famoso Mozart, ter Wagner, ter esses autores, inclusive na literatura, um enorme progresso que contaminou toda a Europa Central. Veja o que eu vou falar nesse novo cartaz. A influência na vida psíquica. Veja que essa parte do meio ambiente é uma influência muito grande. E o meio ambiente é onde a pessoa vive, nasce. Então, se um país tiver uma filosofia assim alta, como teve a Europa Central, vai ter um progresso fulminante. É por isso que o país se adiantou a todos os outros, né? E a cultura, a civilização foi formada lá. Se houvesse uma filosofia, vamos dizer, adiantada na América Latina, na África, no Oriente, em qualquer lugar, também esses locais teriam enorme desenvolvimento. Então houve muita influência dessa filosofia do mestre Eckhart nos outros campos de estudos e mesmo na religiosidade. Tem um autor muito importante que escreveu um livro que infelizmente o pessoal não lê muito mais. É que tem uma filosofia incrível, inclusive conhecimentos incríveis de teologia, né? Veja quem é. Thomas Kempis, 1379-1471. Portanto, do século XIV e do século V, né? 15º. 14º, 15º, né? Então, o Thomas Kempis, ele escreveu um livro incrível, mas que poucos agora dão atenção, porque o mundo está muito neurótico, né? Muito exteriorizado. Procurem comprar esse livro, que os senhores vão ter uma influência incrível nas suas vidas. Imitação de Cristo. Então, veja uns dados que ele deu para ser feliz. Desejar ter menos do que mais. Quem não quer muita coisa, um pouquinho que consiga, fica contente, né? Tem muita felicidade. Em segundo lugar, Nunca fazer a própria vontade, mas o que deve. veja a questão da vontade como é terrível, né? Em terceiro lugar, Colocar-se sempre em lugar inferior. todos querem se colocar lá em cima e se colocam, aí ficam doentes por causa da megalomania, né, da soberba. Você é soberbo, acha que sabe tudo. Então, isso cria uma baixa inteligência. Então, veja o final do cartaz, o que eu E escrevi. se estabelece a relação entre a psicopatologia e a orientação religiosa. Eu quero dizer isso, Thomas Kempis, ele escrevendo esse livro, ele fez praticamente uma união entre a psicologia e a religiosidade. Mas vamos ver as perguntas agora. Agir pela emoção constitui provavelmente no maior golpe contra a ética que poderia ter uma pessoa.
Bom, naturalmente aqui, quando o Dr. Kepp fala sobre emoção, ele está se referindo aos sentimentos negativos, de arrogância, de inveja, de raiva. E o que se nota é que a pessoa que vive muito essas emoções doentias, de fato, ela tem dificuldade em entender as coisas. Ela não chega a um verdadeiro conhecimento através de um raciocínio correto. E isso é na base uma atitude antiética. Daí a necessidade fundamental de se conter essas emoções doentias, conscientizá-las. Então, neste livro, o Dr. Kepp mostra que o que se contrapõe à vontade é a ética. Ele escreve aqui que ética é a realidade, verdade, assim como a sua ausência constitui a doença, o mal. Em outras palavras, ele está dizendo que nós temos que fazer o que nós devemos fazer. A pessoa tem que fazer o que deve e não o que ela quer. Quando ela se pauta por fazer aquilo que é bom, aquilo que é bonito, aquilo que é verdadeiro, aquilo que ela deve fazer, ela vai ter saúde, vai ter conhecimento. Mas quando ela nega isso, aí ela cai na doença. Mesmo sem ter muita consciência, percebemos que a vida é divina. Vivemos na transcendência, quer aceitemos ou não. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. O bem não é para ser construído, mas aceito. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. Então, nós gostaríamos agora de dar uma pequena ideia sobre a influência que a vontade tem e pode ter na estrutura social. Vejam esse cartazinho. O poder econômico social pode se tornar perigoso, pois ele dá vazão à vontade patológica do indivíduo. Por isso, muitas vezes, nós nos perguntamos: será que o poder corrompe o homem? Ou o homem é que corrompe o poder?
Então, o Dr. Kepp explica que o poder por si, econômico-social, o poder bom, belo e verdadeiro, ele tem que existir, inclusive para dar uma certa harmonia, uma certa ordem na sociedade. Porém, se uma pessoa ela tem a vontade dela é muito invertida, e se ela galga uma posição de poder econômico-social, ela pode usar essa posição, e muitas vezes usa, para realizar essa patologia, causando muita destruição, muita desavença e muito prejuízo para o seu país e mesmo para outros países, para o povo. Então, a pessoa pode ter até, vamos dizer, bastante poder econômico, social e ser uma pessoa muito boa, porque a questão assim social é consequência da psíquica. Se a pessoa não é muito invejosa, ela se torna muito boa. E pode ser uma pessoa sem poder nenhum econômico, social e ser muito ruim. Porque se ela for invejosa, então ela pode se tornar muito ruim. Veja em seguida a influência dessa filosofia, né, do interior do ser humano através dos outros autores. A própria psicanálise foi criada por uma pessoa que tentou ver o interior do ser humano e viu muito. Veja quem é. Sigmund Freud, 1856-1939. Então, Sigmund Freud, ao contrário dos outros autores, né, que naquele tempo davam mais importância ao aspecto exterior do ser humano, por exemplo, o indivíduo não estava se sentindo bem, os médicos aconselhavam ele ir para estações de água e passear, parar de estudar, ou então se assim ficar mais acamado, dormir mais, etc., tomar remédio. Então, Sigmund Freud começou a estudar algo que ele chamou de inconsciente, né, mais tarde. Quer dizer, que o ser humano ficaria doente por causa do que havia no interior dele. Então veja o que ele escreveu. Os sintomas neuróticos seriam o resultado de experiências traumáticas inconscientizadas, rejeitadas pela consciência. Veja que essa foi a grande descoberta dele no sentido teórico, né? Que se o ser humano praticava qualquer ato ilícito, ruim, mesmo que ele tivesse colocado isso mais no sexo, mas se o ser humano se praticasse algo que ele não estaria de acordo, então ele inconscientizaria, procuraria não ver o que ele fez e com isso criaria a neurose. Veja em segundo lugar. Tudo o que existe no ser humano vem do inconsciente, o que significa que vem do que não existe. Então, é uma atitude de inconscientização, né, do que o indivíduo faz e que ele não aceita por causa dos princípios éticos. Aí sim, é uma atitude que o torna doente. Agora, o que é bom não vem de um inconsciente, como mais tarde o Carl Gustav Jung quis falar, né, que o inconsciente é que determina a civilização e a própria estrutura, o pensamento, as ideias, portanto, os sentimentos. Então não haveria um inconsciente assim até coletivo que determinaria isso. Mas o que acontece é que a pessoa ficaria doente porque ela não aceitaria toda essa consciência diante dela do mundo, da civilização, do progresso, né? Algo fantástico. Ela não aceitando essa consciência que ela inclusive tem no interior dela, é que ela se torna doente. Veja em terceiro lugar o que ele falou. A solução da neurose estaria no orgânico, no sexo, e não no psicológico. E a observação? Freud colocou todo o bem, a saúde, oriundo do que não existe, a não consciência. Então veja o que eu quis falar com isso, né? Que ele quis, como era médico, neurologista, ele quis ver mais uma vez no corpo a causa de todos os problemas. Como, aliás, Einstein viu na matéria a fonte da energia e não a matéria como consequência da energia, uma forma de energia.
Então, o interior psicológico é anterior ao orgânico. Então, para uma pessoa ter realmente cura, ele tem que perceber o que ele pensa, o que ele sente, quais são as coisas que estão no interior dele e que estão ajudando ou atrapalhando. Veja um novo cartaz. A enfermidade do ser humano vem de seu desejo de ser aquilo que ele não é. E o que o ser humano é realmente, né? Ele, na base, ele é uma pessoa boa. Na base, ele tem toda a verdade entranhada nele, e toda a beleza, e toda a estética e ética. Então, pela natureza, o ser humano é perfeito. Mas depois começa a questão da vontade e ele aí se desvia desse bem que inclusive tem no interior. Veja esse outro cartaz. A existência do ser humano se tornou penosa porque está organizada contra a sua essência. Então, essa essência é perfeita que o ser humano tomou, vamos dizer, pelo nascimento, mas ele pode até detonar, como fala, né? A essência, se ele tem uma conduta muito errada, e é o RNA destruindo o DNA. Veja em segundo lugar. O ser humano banalizou o bem e não o mal, como falou Hannah Arendt. E depois? A essência se identifica com o ser e o ato, e não com o conhecimento. Então, Hannah Arendt, ela falou que o mal estava banalizado, né? Que atualmente o indivíduo fazendo qualquer coisa de ruim, ele não dava muita bola para aquilo, quer dizer, seria secundária na vida dele. Mas eu digo que o ser humano se torna mais doente quando ele banaliza o bem. Por exemplo, ele às vezes reclama o tempo todo porque não é uma pessoa bem na sociedade, rica assim, que tenha muitos bens. Então ele, o que faz? Ele banaliza a vida, porque o fato do indivíduo ter existência é o maior bem que ele tem. E o fato dele ser o que ele é pelo nascimento é o maior bem que ele poderia ter. No entanto, ele banaliza esse bem e põe a culpa em algo externo que ele não tenha. Depois, a essência, né, se identifica com o ser e o ato, e não com o conhecimento. O que eu quero dizer aí, né, é que a essência do ser humano, essa original, é perfeita. E depois, pela existência, pela vontade, pode se tornar doentia. E depois, em quarto lugar. A vida transitória que temos agora prova a existência do universo perene. Notem que o transitório que nós temos, né? Quer dizer, a própria vida rápida que nós temos mostra a existência de uma vida perene, porque só o que é assim transitório é que pode existir no perene. Se não existisse o perene, não existiria o transitório. Então vamos ver as perguntas. O poeta Fernando Pessoa costumava dizer, né? Deus, livra-me de mim mesmo. Ou seja, ele julgava preso por ele próprio. E, de um certo sentido, ele tem razão, porque a maior prisão que uma pessoa pode ter é a sua própria vontade. Ela é escrava, por exemplo, de fazer uma coisa que a destrói, que destrói os seus relacionamentos. Uma pessoa que não consegue parar de agredir, de tomar drogas, de ter um vício qualquer, de fazer tudo errado. Ela é, pode-se dizer, uma escrava. E o caminho para que ela saia disso seria a própria conscientização. A pessoa perceber o que está por trás do que ela faz, essa vontade invertida, para que ela possa tomar um rumo diferente na vida. Só a conduta ética pode fornecer equilíbrio à personalidade, porque é formada pela combinação do sentimento, amor, com o raciocínio, tratando-se então de uma junção de ambos, evitando qualquer exagero extremista. Então ele está mostrando que tanto viver as emoções descontroladas, quanto viver o outro extremo, um intelectualismo, um racionalismo desprovido de sentimento, é uma atitude antiética.
então contra a essência humana e só pode trazer maus resultados, seja a nível psíquico, trazendo desequilíbrio, social ou orgânico. Eu gostaria de ler um trechinho agora deste livro. O uso da vontade impede o conhecimento, assim como constitui a fonte de todas as doenças. Então é importante notar nessa frase que nós usamos muitas vezes as nossas emoções de raiva, ira, assim, de fúria, soltando essas emoções justamente no momento em que nós deveríamos usar a razão. Então isso é o uso da vontade assim de uma maneira antiética, com a finalidade de esconder o verdadeiro conhecimento, de conhecer os erros que nós temos e de perceber o mal que realizamos. E com isso impedimos de chegar ao verdadeiro conhecimento, que seria o bem, o amor, o afeto. Vontade para o mal passou a ser sinônimo de liberdade. Então, eu gostaria de mostrar um videogame que é o videogame mais vendido no mundo atualmente, que se chama GTA 3, onde você é o ladrão e você vai escalar na hierarquia criminosa na cidade. Você pode roubar, pode matar, pode sequestrar ou fazer qualquer violência à vontade. E o slogan do videogame é justamente: seja bem-vindo à cidade da liberdade. Então, vendo essa associação do ser humano de ser livre quando não precisa fazer o bem. E nesse jornal na Suécia, esse jogo ganhou a melhor nota de todos, justamente por esse fator, que finalmente não precisa ser o bonzinho. Agora pode explorar o seu criminoso interior. Para finalizar o nosso programa de hoje, eu vou pôr um cartaz muito importante, porque muitos me perguntam qual é o caminho que ele deve tomar. Que caminho, por exemplo, na profissão, que caminho na vida, na parte afetiva, etc. Veja essa sentença o que fala. Não existe um caminho para o bem, mas o bem é o caminho. Notem que o único caminho verdadeiro, certo, que nós temos é o bem. Então não é fazer o bem, mas viver o bem, que é o nosso único caminho certo. Até. Tchau, tchau.